Olá, tudo bem? Bom, eu sou o professor João Felipe, sou professor, um dos professores de Geografia aqui do QG do Enem, e estamos aqui com uma missão de resolver algumas questões focando na prova da UERJ, aliás o nome do projeto é Foca na UERJ, e uma prova que é uma prova bem especial. Quem vocês aqui do Rio de Janeiro têm noção de que a prova da UERJ é uma prova que tem muitas especificidades, que essa palavra nunca sai. A começar pelo momento, né? Uma prova em junho. Parte de vocês, de alunos de terceira série, por exemplo, não completaram ainda o programa nas respectivas escolas, e ainda assim o UERJ vai lá, pimba, tudo bem, tem uma segunda chance, caso você não alcance seu conceito, mas você quer agora, eu quero é agora, e você já tem uma situação tanto quanto esdrúxula, de pessoas de pré-vestibular que estão lá com a matéria, o conteúdo completo, e alunos de terceira série que a prova simplesmente acontece no meio do ano. Isso é uma história antiga, isso vem lá do primeiro exame de qualificação da UERJ, em que a UERJ informou ao público que não havia problema. Aliás, foi em maio a primeira dessas provas, isso há 17, 18 anos, que não haveria problema de ser em maio, junho, julho, que fosse, porque seria uma prova mais de interpretação. E a Humanas, de certa maneira, cumpre isso, cumpre esse troço. Mas cumpre isso com uma prova que é relativamente difícil. Não quero te assustar, a gente está aqui num processo de preparação ainda, você ainda tem 2 dias aí, algumas horas para fazer uma lapidada final. Eu não estou usando com os meus alunos presenciais ou online, internéticos, a prova do ano passado como referência. Não estou usando. Não estou usando porque foi no meio de um caos na UERJ, foi a prova mais fácil que eu vi da história da UERJ, não sei se ela vai se repetir, pode ser que seja uma tendência. Eu estou focando, estou olhando nas provas dos anos de 2016, 2015, 2014. As questões que a gente vai fazer, inclusive, são desses anos, não tem nenhuma do ano passado, que eu considerei uma prova objetiva demais. E a gente sabe mais ou menos os temas que a UERJ trabalha. Eu vou fazer com vocês... Vou tentar ser mais ágil, para fazer 6 questões, e a gente sabe que a prova da UERJ gosta de alguns temas. Eu já vou abrir com o Rio de Janeiro, já vou abrir com a questão de urbanização com o Rio de Janeiro, que é um tema muito querido pela UERJ. Ela gosta muito de população. A UERJ trabalha muito o espaço rural brasileiro, a questão de espaço rural. Indústria, globalização, ela tem uma preferência por sistemas produtivos, Fordismo, pós-Fordismo, o Taylorismo, não como sistema produtivo, mas como gerenciador de mão de obra. A UERJ tem cobrado nos últimos anos impacto ambiental, que era uma coisa que antes não aparecia tanto, e gosta bastante também de geopolítica. Então esses 6 temas, espaço urbano com Rio de Janeiro, indústria com globalização, espaço rural brasileiro, população, impactos ambientais e geopolítica, geralmente uma questão bem de atualidade, costumam fazer o corpo da prova de humanas. Inclusive mais geografia do que história normalmente, acaba tendo uma pegada assim. Se eu tivesse tempo, não tenho, se eu fosse colocar um 7º tema, eu colocaria cartografia. Cartografia também costuma dar as caras por ali. O problema da UERJ não é exatamente dessa prova, não é exatamente o tema. O problema todo é a abordagem. Eu vou abrir com uma questão de urbano e Rio de Janeiro, e grande parte de vocês é relativamente seguro no tema urbanização, tema que os professores de geografia gostam muito, vocês sabem disso, Temas como metropolização, desmetropolização, conurbação, segregação espacial, sempre brinco, Tô para ver uma prova da UERJ que não tenha lá uma abordagem sobre segregação espacial, é um dos temas preferidos ali, autossegregação, ultimamente gentrificação, periferização, tudo isso vocês têm uma certa familiaridade, até porque somos urbanos. O problema da UERJ é a abordagem, cara. Porque a gente vai olhar o texto, sempre vem um texto, vem uma imagem, remete para esses conceitos fundamentais da ciência geográfica, porém, dificilmente você pega uma questão e marca B e vai, marca C e vai, marca A e vai. Já reparou isso? Na Humanas que eu estou falando. Em geral é, cara, B ou C, A ou D. E muitas vezes as duas estão certas. Uma está mais certa que a outra, uma inclui a outra, uma está certa e encaixa com a ideia da questão. O fato é, apesar de ser uma prova na Humanas... João, por que toda hora você fala na Humanas? Porque me parece que a Humanas meio que cumpre lá o combinado. Não sei se é exatamente o que os outros fazem. A Humanas faz uma prova que apenas estudar e saber matéria não resolve. Porque você tem que saber os conceitos e fazer esse lado interpretativo, que é o combinado para o exame de qualificação, que é em julho. Mas isso não faz a prova ficar fácil, muito pelo contrário, eu acho que ela faz a prova ficar mais difícil.
justamente porque o cara quer o lado interpretativo, então saber o conceito conurbação, saber o conceito de segregação espacial, o conceito autossegregação, não necessariamente te dá a resposta. Por quê? Porque eles colocam essa que é o gabarito e uma outra que também é verdadeira, ou é próximo da verdade, ou é algo correto que não atende a pergunta, e isso causa muita confusão. Então, se prepare para pensar o seguinte: você sabe os conceitos fundamentais da geografia? João, o que são os conceitos fundamentais? É o que é de base, não é detalhezinho. Na UERJ o gabarito não é detalhezinho, são coisas básicas. Você sabe quais são os conceitos básicos? Então vá para a próxima casa. Qual é a próxima casa? Fazer a questão. Essa próxima casa exige que você pegue esse conceito fundamental e estabeleça diretamente o link com a abordagem da questão. E você vai perceber que em vários momentos a gente vai dar uma travada. Por quê? E aí vem a parte final dessa minha introdução. Dá para ver que um ou outro item ali foi escrito na maldade, cara. Foi meio assim, o cara que está escrevendo, ele colocou aquela letra que, tipo assim, tem ligação com o texto, tem essa parte, eu vou induzir alguém ao erro. Então você tem que ficar muito atento para perceber nessa dúvida, A e B, B e C, A e D, aquela que não tem risco. Ok? Vamos lá então? Então, foca na tela aqui, foca na UERJ, meu nome, questão número 1, prova de 3, 4 anos atrás, o movimento e a avenida. Em vista da importância do exército para as classes dominantes, não é de admirar, então temos aqui o exército e ele é importante para a classe dominante. Não é de admirar que o tráfego militar fosse o fator determinante do planejamento das cidades, exemplificado pelo traçado das avenidas de Paris, proposto pelo prefeito Haussmann entre 1853 e 1870. Lembra que já tínhamos tido lá vários movimentos importantes, movimentos de barricadas, de questionamento social em Paris, antes dessa data. A cidade, sua história e tal. Bom, segue aí. Topografia da maré. Oi, João, não entendi nada. Peraí, o cara tá falando de Paris, está falando das avenidas. Pelo que o meu professor falou no colégio, tem a ver com a Champs-Élysées, tem a ver com aquelas avenidas largas que saem lá do Arco do Triunfo e agora vai para o Complexo da Maré? Pois é, deve ter algum link aí entre uma coisa e outra. Pelo que a gente pensa na Paris antiga, medieval, a gente pensa em ruelas. Procure ruas de um bairro como Marais. Francês a gente não domina tanto, então deixa eu escrever aqui para você, se for procurar. Marais escreve assim, né? Ou isso que está escrito aqui, lê-se Marais, que é um antigo bairro judeu em Paris. Hoje gentrificado, na moda e por aí vai. Se você olhar as ruas, são ruas estreitas, como você vê em vários trechos da Paris mais antiga. Quando você vai ver a Champs-Élysées, bota aí a imagem. Rua Marais, aparece uma rua mais estreita. Quando aparece a Champs-Élysées, aparece uma rua mais larga. Isso já mostra um quê da reforma urbana. Então pegaram ruas antigas de Paris e fizeram lá uma cirurgia, como fizeram aqui no Rio de Janeiro, quando abriram a Avenida Rio Branco, quando abriram a Presidente Vargas. Olha a diferença da Rua do Ouvidor para a Avenida Presidente Vargas. Entendeu? Então você está falando de uma rua Travessa dos Barbeiros e, sei lá, Avenida Chile. Dá para ver claramente o que é mais antigo, século XVI, XVII, XVIII, e o que é mais novo. O que isso tem a ver com a maré? Bom, ele está te dando uma informação sobre Paris. Ele vai pedir um link com alguma realidade do Rio de Janeiro, que a gente vai procurar agora. Topografia da maré facilita a ocupação pelo exército. Ao adotar no Complexo da Maré estratégia semelhante à utilizada para ocupar os complexos do Alemão e da Penha, aí é coisa para carioca, né? Complexo da Maré, gente, é plano. Alemão, Penha, é área de relevo acidentado. Aqui no Rio a gente se associou muito, erradamente, associar favela com morro. Então, assim, Complexo do Alemão é morro, Rocinha é morro, Tabajara é morro, grande parte das favelas da Tijuca, morro, Tijuca está num vale fluvial, Borel, Salgueiro e tal. Cidade de Deus não é morro, é plano. Várias, a maior parte das favelas na Zona Oeste mais distante, Paciência, Santa Cruz, aquela área ali, Cesarão, João 23, Antares, é plano. Como a maré é plana. Então repara que o Rio de Janeiro tem essas favelas famosas mais próximas do centro em área acidentada. Vidigal, Rocinha são exemplos clássicos. E ao mesmo tempo tem favelas em áreas planas. O Exército, nessa intervenção recente, treinou na Vila Kennedy, treinou numa área plana. O treinamento na Vila Kennedy serve para uma intervenção na Cidade de Deus? Provavelmente sim, porque também é uma área plana. Serve exatamente como no Complexo do Alemão? Não, já não é diferente. João, e quem não sabia isso? Bom, quem não sabia isso teria uma certa dificuldade na questão. Eles usam o Rio de Janeiro para fazer o link.
Então, por enquanto, ele começou lá em Paris, falando das reformas e do exército e tal, e agora veio falar que para o exército atuar na Maré é mais fácil do que atuar no Alemão e na Penha. O exército vai encontrar mais vantagem do que desvantagem. Apesar da nova região ser maior e mais populosa, a topografia, não é morro, da área a ser pacificada é plana. E as ruas são mais largas, fatores que acabam facilitando a distribuição do efetivo e as manobras de veículos militares. João, isso é geografia? Isso é geografia? Bom, eu te devolvo a pergunta. O que é geografia? Geografia no estudo do espaço geográfico? Favela não faz parte do espaço geográfico da área urbana? A característica natural, o sítio urbano, se é uma área acidentada, uma área plana, uma área pantanosa, isso faz parte do processo, ok? Vai lá. Apesar de muitas diferenças existentes entre Paris no século XIX e Rio de Janeiro do século XXI, os textos apontam para manifestações do exercício do poder militar em ambas as cidades. Então, lá na Paris, pós-barricadas, pós-comuna e por aí vai, abrir vias largas foi uma maneira de dominar aquele território. Atuar no Complexo da Maré, segundo aqui a reportagem, é mais fácil do que atuar numa área de relevo acidentado. Nos dois contextos, é reconhecível a seguinte relação, por favor, sublinhe o que a UERJ mandou você procurar. Não há como fazer essa prova bem se você não perceber o seguinte, amigo, foco, vira caçador naquela história. Eu não estou procurando certo, eu estou procurando a seguinte relação estratégica entre espaço da cidade e ação do Estado. O Exército atuando no espaço urbano de Paris, século XIX, atuando no Complexo da Maré, espaço carioca, século XXI. Então, se eu falar assim, sítio urbano e polarização política, bom, sítio urbano é o lugar onde foi construída a cidade. Eu tive na África do Sul em dezembro, janeiro, mais ou menos, e uma das cidades que eu queria muito conhecer na vida era a cidade do Cabo, porque eu sou carioca da gema, gosto daqui, não quero sair daqui, vou resistir enquanto posso, acredito na cidade, e acho a cidade do Rio de Janeiro bonita pra cacete. E sempre ouvi de pessoas que a metrópole no mundo que tinha uma paisagem parecida com a do Rio de Janeiro é a cidade do Cabo. E realmente é bem bonita. Vou dizer que o Rio é mais bonito porque o Barril não fala alto. E eu subi lá na Table Mountain, que é meio que o Cristo lá deles. É um Cristo, Pão de Açúcar, se você quiser, porque tem bondinho. E eu fiz até um videozinho lá de cima falando da semelhança do sítio urbano. Então se você procurar como sítio urbano, Rio de Janeiro, cidade do Cabo, você vai encontrar um vídeo meu aí de YouTube. E eu falo exatamente dessa característica natural. Por que que a cidade do Cabo lembra mais o Rio de Janeiro do que, sei lá, Joanesburgo? Joanesburgo é uma cidade do interior, não tem litoral, para começar. Não é uma cidade de relevo tão acidentada. Então repara que o lugar que você constrói a cidade tem a ver. Repara como é que a questão é maldosa. A letra A não é um absurdo. Ela não é o gabarito, tá? Mas ela não é um absurdo. O sítio urbano tem a ver, mas ele não perguntou o que tem a ver. Ele perguntou a relação entre o espaço da cidade e a ação do Estado. Então, João, o sítio urbano, lá, dependendo do sítio urbano, o exército vai atuar de um jeito ou do outro. Gente, uma coisa é alargar as vias, a outra é ter morro ou não. Essa questão para sítio urbano seria melhor se fosse a questão sobre o desmonte do Morro do Castelo. Aí tem a ver, porque eu mexo no sítio urbano. Quando eu alargo uma via, eu não estou mexendo no sítio urbano. Outra coisa, polarização política. Gente, é claro que política está envolvida em tudo, mas nesse caso não é uma questão de política, é uma questão de quê? De domínio. O conceito aí, essencial dessa questão, não é lugar, é o conceito de território. E quando você fala em território, você pensa em quê? Controle, domínio. Pensa nisso. Lugar é mais afetivo. Eu acabei de fazer a declaração de amor ao Rio de Janeiro. Eu não fiz uma fala sobre território carioca, falei sobre lugar. Eu me identifico com esse lugar. Eu tenho uma relação de pertencimento com o espaço, entendeu? Aqui, esse texto, exército, domínio, é muito mais território, é muito mais controle. Então, olha a letra B. Morfologia urbana, como é que a cidade é organizada? Controle social. Você vê como é que é bem difícil? Bom, a letra C não é hierarquia urbana. Hierarquia urbana é dizer se é metrópole, se é cidade média, o que que é. Centro urbano e marginalização econômica. Então, eu considero essa prova uma prova muito difícil. Eu imagino para vocês, na faixa aí dos 16, 17, 18 anos, como é confuso. Porque, repara, tem a ver a forma da cidade, o sítio urbano,
E tem a ver a atuação. Aí ele bota uma letra A muito próxima da verdade. Mas a questão não é de polarização política. Polarização política é o que a gente tem hoje. Esquerda e direita, coxinha, petralho, o que você quiser. Fascista, comunista, esse negócio que agora todo mundo virou radical pra caramba, né? Na hora de acusar o outro. Isso é a polarização política. Essa questão aqui é uma questão muito mais de controle sobre a área. Difícil, né? Sugestão. Normalmente eles usam o Rio de Janeiro como referência na prova. Você tem que dominar os conceitos. Urbanização, segregação espacial, autossegregação, gentrificação, obsolescência urbana. João, mas aí não tinha nada disso. Tinha, tem a segregação espacial. A favelização é uma forma de. É que no caso do Rio de Janeiro, essa segregação espacial pode ser como em São Paulo, colocando o cara numa área mais distante, ou pode ser o cara segregado próximo. Aliás, isso já caiu na prova também. Bota o mapa do Rio, o mapa de São Paulo, cidades, que você vai perceber uma diferença. As favelas em São Paulo, elas ficam, tanto a cara de São Paulo, o paulistano fala em periferia, o tempo todo é periferia, periferia, periferia. Aqui no Rio a gente não fala assim, a gente fala favela. Comunidade, agora que o pessoal gosta de falar. No Rio de Janeiro, como você tem um relevo acidentado, você tem essas áreas mais pobres na área distante, mas também na área central. Beleza? Pesado, né? Então vai lá, vamos ver se melhora para as outras. Botei mais uma de urbana, já que urbana é assunto que a UERJ tem predileção, e aí eu queria fazer uma questão bem difícil, que foi a primeira, e uma questão mediana, que é a segunda. Favela do Morro de Santo Antônio, sobrou pouco do Morro de Santo Antônio, quando você passa no Largo da Carioca, convento de Santo Antônio que tem ali atrás, é o que sobrou do Morro de Santo Antônio, que era maior. Do lado direito, favela da Rocinha. O problema habitacional da cidade do Rio é antigo, com alguns de seus efeitos mantendo-se há mais de um século, como tipo de moradia popular retratado nas imagens. Vamos lembrar que favelização não é uma característica do Rio de Janeiro, tá? Aliás, o Rio de Janeiro não é a cidade mais favelizada do Brasil. O Rio de Janeiro, por acaso, é a cidade que tem o maior número absoluto de moradores em favela. Nós somos 6 milhões de cariocas. Carioca é só a cidade do Rio, tá? 1.200.000 moram em favelas. Sabe o que é uma favela? É um aglomerado de residências. Você não tem favela na área rural. Ah, mas eu andei lá no interior do Piauí e vi muita casa pobre. No interior, aí você vê uma casa pobre, espaço, outra casa pobre, espaço, outra casa pobre. Isso não é favela. Favela tem que ter um aglomerado. Aliás, o nome oficial é aglomerado subnormal. Sei que é um nome feio, né? Subnormal, mas enfim. O aglomerado subnormal aí é o quê? É carência de infraestrutura, aglomeração, geralmente ocupação irregular, geralmente lugar que não despertava interesse. Aqui no Rio, de cada 5 cariocas, 1 mora em favela, ok? O número total é grande, 1.200.000, mas 1 em cada 5 dá 20%. Se você pegar Salvador, se você pegar Fortaleza, você tem 30%, 33% da população morando em favela. Se você pegar Belém, você tem 50%. A favelização é uma marca da urbanização de país periférico. País latino-americano, país africano, país asiático. Aquela urbanização acelerada, aquela urbanização terciária, que muitas vezes a cidade meio que se viu obrigada a absorver esse cara. Então, agora, mas por que no Rio de Janeiro é morro? Porque o relevo aqui é acidentado. Você tem que entender, a favelização, ela é consequência de uma série de questões. Especulação imobiliária, concentração de renda, baixos salários, falta de uma política habitacional mais eficiente. O fato é, cidade é aglomerado, terreno é caro, nem todo mundo tem grana para bancar e o cara vai dar um jeito de morar em algum lugar. Esse lugar é o morro? Pode ser, se tiver morro. Esse lugar é um lugar que inunda? Pode ser. Esse lugar é a beira da linha do trem? Já viu favela à beira da linha do trem? Tem lá um muro, linha do trem, e o cara faz um barraco, uma casa ali, espremido entre a linha do trem e algum lugar. Não deve ser bom morar ali, né? Com o trem passando a cada 10 minutos. Mas é o que tem. Baixo da ponte, dentro de cemitério. Procura aí, Cidade dos Mortos no Cairo. Você vai descobrir uma favela. Bota no YouTube que saem uns vídeos legais lá. Esse não é meu, porque eu não estive lá ainda. O dia que for lá, vou fazer um videozinho. Vou tentar fazer um videozinho. Está num cemitério e os caras moram lá. Os mortos, não. Os mortos também. Mas estão lá as pessoas que moram ali. Por quê? Porque o mausoléu feito lá para o morto é grande. E as pessoas não têm onde morar, ficam ali. É sempre isso. É sempre inusitado. É sempre o ocupar o lugar que o mercado formal deixou. No Rio de Janeiro o relevo é acidentado. O cara vai lá e ocupa. Dificilmente a pergunta vai ser uma pergunta de um detalhe do Rio de Janeiro. Já caiu favelização em Búzios, por exemplo, na prova da UERJ. Caramba, você não é de Búzios, vou estudar Búzios. Não, calma, relaxa, meu irmão. Não vai estudar Búzios nada.
Entenda o processo e você aplica num lugar, ok? João, tá bom, mas por que aparece lá a favela em 1914, então? Por que não aparece a favela do século XVIII, XVII, XIX? Porque a população não era tão grande. Quando começa a urbanização, o Rio de Janeiro vira o século, gente, 19 para o 20, com 200 mil pessoas, 250 mil pessoas. Hoje tem 12 milhões na região metropolitana. É óbvio, quanto mais o êxodo rural se acentua, mais tem disputa pelo espaço. E aí a tendência de favelização aumenta. Tá bom, João, mais uma coisa só por causa de matéria de história. E o Pereira Passo e as reformas urbanas? Agrava mais. Você já tem uma tendência a aglomerar as pessoas que vão disputar o espaço. Aí vem um cara que quer modernizar a cidade do Rio, que quer transformar o Rio de Janeiro numa Paris tropical. Aí abre uma avenida à época enorme, que é a Avenida Central, hoje Rio Branco. Derruba, na toa que ele é bota abaixo, derruba um monte de residência. A disputa, tem gente sem casa. Vai ter mais gente disputando espaço. O preço sobe, a favelização ocorre. Ok? Vai lá. Uma causa econômica. E, ó, de novo, sublinha o que ele mandou você procurar. Então, ó, a primeira parte, mercantilização do solo urbano. O solo urbano virou uma mercadoria. Se isso é uma causa econômica, pode. Fortalecimento do comércio informal. Se isso é uma causa econômica, pode. Crescimento do trabalho assalariado, mesma coisa. Redução do financiamento habitacional. O importante é, a primeira coluna tem que ser uma causa econômica. A segunda coluna tem que ser um resultado socioespacial. Então a segunda parte é uma consequência espacial da primeira parte. E aí a gente vai ver o que encaixa. Nós estamos procurando uma causa econômica e uma consequência socioespacial que sejam diretamente ligados à favelização ao longo do século XX. O que você prefere? O solo urbano virou uma mercadoria e houve segregação? O fortalecimento do comércio informal, isso parece causa ou consequência? Fortalecimento do comércio informal, isso é consequência. À medida que a pobreza aumenta, o cara cai no mercado informal, mas isso não é a causa, isso é a consequência. Já consegui tirar uma. Tirei a letra B. Crescimento do trabalho assalariado. Bom, isso seria uma coisa boa. Cresceu o trabalho assalariado, mais gente teria uma renda relativamente estável. Com isso, você teria menos favelização. Tirei uma segunda. Redução do financiamento habitacional. Periferização. Periferização não está errado. Aliás, redução do financiamento habitacional está errado porque não é uma redução. Mas se tivesse escrito assim, reduzido financiamento habitacional, baixa eficácia do financiamento habitacional, estaria correto. E ainda assim, eu marcaria a letra A. João, volta lá para eu entender o teu raciocínio. Como assim? Você tirou duas, aí diz que o gabarito é A e está dizendo que na D, periferização é consequência. É porque o aumento da disputa pelo espaço na área central fica caro, o cara vai morar na periferia. Muito bem, isso é o crescimento horizontal. Estou te dizendo que não há redução do financiamento habitacional porque ele nunca foi muito grande. Pelo menos para as classes que precisam, que são os mais pobres. O financiamento funciona para quem tem dinheiro para pagar. E esse que tem dinheiro para pagar não é quem vai morar na favela. Muito bem. Redução, portanto, tecnicamente está errado. Isso já aconteceu na prova algumas vezes, tá? Há 1 ou 2 anos tem uma que vocês vivem errando, que é redução da rede de esgoto. Gente, não há redução da rede de esgoto. O que há uma rede de esgoto que não é suficiente para a necessidade. Mas redução é dizer que ficou menor. A população pode ter crescido e ela não acompanhou no mesmo ritmo. Então, está errado tecnicamente porque não há redução do financiamento. Ele é insuficiente, ele é ineficiente. Mas eu te digo que se tivesse escrito financiamento insuficiente, financiamento abaixo do necessário, eu ainda assim marcaria a letra A. Por quê? Volta nas alternativas. Porque isso é maior. Mercantilização do solo urbano pega tudo. Então, quando você vai ficar na dúvida entre duas, Domingo, eu tenho certeza. Quando você ficar entre duas lá, veja se uma delas não é mais ampla. Eu não estou dizendo que o financiamento habitacional é um detalhezinho. Ele não é um detalhezinho. Ele é algo importante. Mas, gente, mercantilização do solo, especulação imobiliária, é tudo, cara. É todo o processo. Que tem alguns aspectos, tipo financiamento. Entendeu? Então, entre uma coisa que é mais um detalhe, um aspecto, e algo que é o geral, marca o geral. Foi? Legal? Essa questão é menos difícil do que a primeira.
Vamos seguir. Eu escolhi algumas questões, assim, de características variadas. Eu não queria fazer uma aula só de fixação, de uhul, vamos lá, galera, vocês vão conseguir, não sei o quê. Desculpa, não é o meu estilo. Sou um cara mal-humorado, sou botafoguense, né? Aquelas coisas assim. Eu não sou o cara do uhul. E aí, mas ao mesmo tempo eu tô a 48 horas da prova. Então eu não queria aqui ficar só dando porrada em vocês, porque aí não adianta nada. Então eu queria mesclar as coisas. Uma porrada daqui, sabe o morde-a-sopra? Queria fazer uma questão difícil, mas que nessa questão difícil eu te desse um bisuzinho assim, ó. Veja se entre duas... Ao mesmo tempo eu queria fazer alguma coisa de fixação, tipo essa. Essa aqui é para fazer em 1 minuto, não na aula. Na aula eu vou falar um pouco mais. Mas essa é questão para fazer em 1 minuto, é no olhômetro. Ao mesmo tempo que você tem que tomar muito cuidado com as questões difíceis, capciosas, que envolvem lá essa sutileza maldosa, cuidado para não dar um tiro no pé e não se enrolar com questão que não merece isso. Aquela que é meio, meu irmão, olha o básico e vai. Não fica procurando o chifre em cabeça de cavalo. Porque o que eu fiz até agora não foi chifre em cabeça de cavalo. Foram coisas complexas, mas que não eram de detalhe. Não é um detalhe falar que em áreas de comunidade pobre o Estado tenta ter um controle social. Isso não é um detalhe, pô. Claro que isso não é um detalhe. É difícil, mas não é um detalhe. Essa aqui é muito mais simples. Andy Warhol, 1928 a 1987, foi um artista conhecido por suas criações que abordaram valores da sociedade de consumo, em especial o uso e o abuso da repetição. Para mim a questão já acabou aqui. Se eles vão fazer uma questão sobre sistema produtivo, né? Pensa lá no sistema manchesteriano, pré-fordista. Pensa no sistema fordista. E no sistema atual, que é o pós-fordista, toyotista, produção flexível, ao falar repetição, já sei de quem ele está falando. A indústria tem por marca a repetição, mas tem um modelo produtivo que ele é em série, é o fordismo. Se o modelo fordista é o modelo da repetição, o modelo pós-fordista, ou produção flexível, ou toyotista, é o da flexibilidade. João, mas eu vou ver essa flexibilidade em que exatamente? Eu vou ver essa repetição em que? Bom, não é que você vai ver a repetição. A repetição no fordismo é algo que está dentro de um sistema mais amplo, que é marcado pela rigidez, que você vai ver no produto. Quer ver a rigidez? Olha na tela. Um monte de lata igual. Um monte de lata com a mesma cor e tal. Elas não são iguais, tá? Porque aqui você vai ver sopa de tomate, você vai ver sopa de ervilha, você vai ver sopa de cebola, sopa de feijão. Você vai ver, na verdade, variedade aqui de frango, cebola, olha lá, vários. Meu inglês acabou, então vou parar por aqui. Então a ideia é, você vai ter uma variação do sabor, mas as latas são iguais. Isso aqui é fordismo. O fordismo é marcado pela rigidez. Como ele é marcado pela rigidez, a repetição se encaixa nisso. João, uma dúvida que eu sempre tenho, e o taylorismo? O taylorismo tem a ver com trabalhador. Taylorismo vai aparecer ali casado com fordismo. Não é a mesma coisa, mas vai aparecer meio que junto ali. Fordismo é o sistema produtivo todo e o taylorismo é a maneira de controlar o trabalhador a repetir tarefa. Eu não sou um trabalhador taylorista. Estou gravando aula aqui para a UERJ, acabei de dar aula numa escola agora para uma turma de 2º ano, trabalho com candidatos já graduados, já com cursos de alto nível. Eu sou... Você é bom? Não, não é ser bom ou ser ruim. Eu sou flexível. Eu consigo fazer coisas variadas. Se eu fosse um trabalhador fordista, eu daria aula para uma série de uma parte da geografia. Eu dou aula de urbana, eu dou aula de relevo. Esse é o cara, pá, é o repetidor de tarefa, entendeu? Quando você tem uma característica mais variada, logo você tem que ser mais qualificado, espera receber mais e por aí vai. Beleza? Aqui ele faz uma pergunta que é direta. O modelo de desenvolvimento de capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial estão representados. Não é produção flexível, é rígida, gabarito é AB, fordismo, produção em série, não é toyotismo, não é neofordismo, tudo isso aqui é flexível. Flexível, flexível, flexível. E quando eu estou colocando latinhas todas iguais, eu quero a produção em série. João, e se tivesse que taylorismo, produção em série? Aí ia dar uma confusão do cacete, porque taylorismo acaba se confundindo com fordismo. Não é a mesma coisa, mas acaba se confundindo. O fordismo é o sistema produtivo como um todo, que envolve o produto, o tipo de fábrica, a localização da fábrica, o que o trabalhador faz. O taylorismo não fala exatamente do localização da fábrica, do produto em si. O taylorismo trabalha com
o gerenciamento do trabalhador. O que causa confusão é que o Taylorismo veio antes do Fordismo. O Fordismo, de certa maneira, pega coisas do Taylorismo, aplica aquilo e vai além. Por isso que gera uma confusão. Mas na prova, pensa nisso. Fordismo barra Taylorismo, não é igual, mas bota junto ali, rigidez. Pós-Fordismo, flexibilidade. E o antes e o pré-Fordismo? Aí é a Revolução Industrial, meu irmão. Aquela lá do início, trabalha 14 horas por dia, 16 horas por dia, condição de trabalho horrorosa, isso é pré-Fordismo. Porque no Fordismo não era assim, tá? O Ford não defendia apenas uma produção em série, uma produção em massa. Ele defendia salários relativamente altos. Por que relativamente altos? Porque se a produção é em massa, em grande volume, o consumo tem que ser o quê, pessoal? Em massa. A produção é em massa, o consumo tem que ser em massa. Você sabe, isso cai direto, esse troço cai direto. A questão mais interessante que eu já vi na UERJ disso é uma questão de 4, 5 anos atrás, podia até ter colocado aqui, agora que eu lembrei dela. Muito interessante que o cara fala de fiscais do trabalho que entraram numa confecção em São Paulo, terceirizada, acho que da Zara ou da Renner, uma dessas lojas. E entraram lá nessa confecção terceirizada e encontraram bolivianos em condições fiscais do Ministério do Trabalho, tá? Em condições análogas à escravidão. E aí a pergunta é maneira, porque assim, a reportagem acima mostra curiosamente a coexistência de características de modelos produtivos distintos. Os caras entraram numa confecção terceirizada e encontraram mão de obra em condição análoga à escravidão. Assinale a alternativa que contém essas características de sistemas diferentes. Gabarito, relação de trabalho pré-fordista, quase escravo, trabalhando horas e horas, jornada exaustiva. Flexibilidade da terceirização. Você vê que terceirizar é uma coisa flexível. É uma marca do pós-fordismo, é uma marca do toyotismo, é uma marca do modelo atual. Ao mesmo tempo usando lá o trabalhador. Muito louco isso, né? E não é o único caso, né? Se eu tivesse aqui com um iPhone, agora é X, né? É o 10, né? Que fala X. Caro pra cacete, né? Eu tenho um celular bom também, mas por acaso do iPhone, é o outro lá. Samsung S alguma coisa. 8. É caro também. Aí você pega um Samsung S8, agora já tem um S9. O iPhone 10. É algo sofisticado. E muitas vezes quem monta aquele produto é alguém lá na China trabalhando de uma maneira absurda. Olha que coisa louca. Produto sofisticado, alta tecnologia e condição de trabalho que remete... Pô, mas isso não faz sentido. Faz. Faz porque o cara que bolou o iPhone tal, o Samsung tal, não é um cara que está sendo explorado. Ele ganha muito bem. Mas é para quem bola o produto. Para quem vai fabricar, para quem vai fazer ali o trabalho braçal, já não me interessa mais. Então você vê que hoje o sistema produtivo é muito mais complexo, né? Porque ao longo da cadeia produtiva, você tem tarefas de níveis muito distintos, né? É um cara de altíssimo nível bolando o produto, é um cara ganhando mal, fazendo lá o trabalho basicão. Beleza? Metade já foi. Essa questão é terrível, terrível toda hora, nessas semanas que antecedem o UERJ, dos diferentes lugares que eu trabalho, chega algum aluno, João, me ajuda aqui, pô, não entendo essa questão. É verdade, vocês não entendem essa questão. E o fato de vocês não entenderem essa questão é indicativo de um dos problemas da UERJ, que é entender o que o gráfico está mostrando. Não adianta olhar para as alternativas se você nem entendeu ainda o que você está procurando. Por favor, 30 segundos para você entender o que o gráfico está mostrando. Você tem que saber o que é taxa de fecundidade, que é número de filhos por mulher em idade fértil. Eles vão lá, fazem uma convenção do que é a idade fértil e aí vão lá definir o número de filhos. Se tiver 2,1 é o índice de reposição. Um país que as mulheres têm em média 2, agora estamos falando 2,05, mas 2,1 é a taxa de reposição. Tipo, os pais e mães vão morrer em maior quantidade daqui a 30, 40 anos e esses 2,1 filhos vão repor essa população. Mas se por acaso as mulheres desse lugar, desse país, têm 1,29 filhos em média, como na Itália, repara que eu tenho um gap, uma diferença, um hiato muito grande entre o que eu deveria ter
para manter a população estável e o que eu estou tendo. Então a tendência da população é encolher. E segundo eles, a Itália vai encolher sim. Aí está aqui, ó, perspectiva de redução da população em 2050. Segundo esse gráfico, a Itália vai ter menos 7% de habitantes do que tem hoje. Achou muito? Olha o Japão, menos 20%. Olha a Alemanha, menos 10%. Então, segundo eles, a população da Alemanha, Itália e Japão, os países do eixo, por acaso, em 2050 vai ser menor do que hoje. Porém, tem uma... Ué, João, por quê? Porque está morrendo mais do que está nascendo. Está morrendo mais gente do que nascendo, então a Itália tem hoje 57 milhões de pessoas, não vai ter 57 milhões, vai ter 53, 54. O Japão tem 120 milhões de pessoas, vai ter 100 milhões. Vai encolher. Mas volta ao gráfico. Na França, as mulheres também não estão tendo 2,1 filhos. Estão tendo 1,88. Tudo bem que a diferença é menor, mas tem uma diferençazinha aqui. Ó. Na Holanda, 1,73. Na Inglaterra, 1,70. Na Suécia, 1,67. Na Suíça, 1,42. Só que tem uma coisa curiosa. Esses países que não são a França, que não são a Alemanha, o Japão e a Itália, não devem encolher a população. Não. E aí tem uma coisa estranha. Porque se elas têm menos filhos que a taxa de reposição, por que a tendência é não encolher? E essa é a pergunta. Leia a pergunta. A despeito, apesar, embora, a despeito das taxas de fecundidade apresentadas, ou seja, abaixo da reposição, a estabilidade demográfica, ou seja, a tendência de não encolher, talvez seja isso que tenha derrubado vocês, né? Eles escreveram estabilidade demográfica e vocês não entenderam direito o que ele quer dizer. A tendência da população não encolher. Projetada para vários países envolvidos, baseia-se em fenômenos atuais com destaque para, dá uma olhada, todos vocês estão pensando em marcar A, redução da natalidade com maior expectativa de vida. Mas eu não perguntei o que está acontecendo, cara. Está havendo redução da natalidade? Sim. Tem maior expectativa de vida? Sim. A letra A está certa. Aí então, não, ele não pediu certo. Ele perguntou o seguinte, apesar disso aí, por que alguns países não vão encolher? Não é por causa da redução da natalidade. Não vai encolher, sabe por quê? Vem aqui. Por causa do deslocamento populacional. Porque pessoas de outros países vão migrar para lá. Porra, João, que prova difícil. Pois é, tem uma dificuldade sim. Migrações, pessoal. O importante aqui era você entender o que ele estava perguntando. Ele está perguntando o seguinte, por que países que as mulheres têm menos filhos que a taxa de reposição não tendem a encolher? Porque vai gente. Então a França era para encolher, mas chega argelino, chega marroquino. A Inglaterra está tendo as mulheres inglesas menos filhos do que a taxa de reposição, mas chegam indianos. Entendeu? Paquistaneses. A ideia básica, sul-africanos nem tanto, mas nigerianos. A ideia básica é que brasileiros, né? É que você tem um processo. Eu falei brasileiro desse jeito porque não é possível que daqui a 30, 40 anos a gente continue tendo brasileiros saindo. Se for isso, o país acabou, né? Porque as nossas mulheres também estão tendo menos filhos que a taxa de reposição. Então o normal é que o Brasil tenha alguma melhoria econômica e passe a receber pessoas, em vez de repulsar. Bom, pessoal, faltam 11 minutos ali no relógio, então eu tenho que fazer duas questões, porque já passamos por urbana, já passamos por indústria, já passamos por população. Queria dar um plá rápido sobre espaço rural, e aí é um outro problema para um tipo específico de candidato, que é o candidato que é ceguinho em matemática, sabe nada de matemática. É aquele povo que vai pular o meio da prova para garantir primeiro em português, língua estrangeira, depois na humanas e voltar. Não é um julgamento, faz parte do jogo, aí tu vai ver como é que vai resolver a tua vida. Mas o fato é que você vai ter alguns problemas. Primeiro, pela quantidade de questões exatas que você tem. E segundo, porque às vezes em humanas tem algumas questões que são resolvidas por um conhecimento matemático. Número absoluto e número relativo. Tem uma outra possibilidade, que é a questão da cartografia. Pode ser que ele faça um cálculo lá de fuso horário, não é comum, um cálculo de escala, entender o que é escala grande, escala pequena, mas eu não vou tratar disso hoje, eu não tenho tempo. Mas, cara, número absoluto, número relativo. Fulaninho, letra A, ganha 10 mil reais por mês.
Fulaninho, letra B, ganha R$ 1.000 por mês. Fulaninho, letra A, que ganha 10 mil, ganhou um aumento e mês que vem vai receber 11 mil. Fulaninho, letra B, que ganha 1.000, ganhou um aumento e vai receber mês que vem R$ 1.300. Aí eu te pergunto, quem teve maior aumento? De 10 para 11 mil? De 1.000 para 1.300. Repara que o primeiro, letra A, vai ganhar R$ 1.000 a mais. O letra B vai ganhar R$ 300 a mais. E eu te digo que em termos relativos, quem teve maior aumento foi o letra B. É porque tu é burro. Claro que o letra A teve mais. R$ 300 para quem ganha 1.000 pratas faz muito mais diferença do que R$ 1.000 para quem ganha 10 mil. Ou em matemática, ele teve um aumento de 30%, enquanto o primeiro teve apenas 10%, mas isso é problema pro cara de matemática, o Sacra que deu jeito aí, o Sandro, sei lá quem for gravar com você. O fato é, você tem que dominar número absoluto e número relativo. Você tem que dominar o que é participação. Porque senão vem uma questão sobre terra e você erra. Uma questão sobre terra, ele pode botar a área de uma propriedade. Ele pode botar o número de propriedades grandes e pequenas. Mas ele pode colocar a participação. Gráfico em pizza é uma coisa muito importante para a gente na área de geografia. Gráfico em pizza, o cara vai te dar fatias de uma coisa. Tipo, quanto é a fatia do PIB dos Estados Unidos no PIB mundial? Porra, bizarra, a economia americana é sinistra. 1/4 da economia mundial, 25%. Mas já foi 1/3. Repara, continua sendo um escândalo. É a economia do tamanho da economia europeia inteira. Mas está encolhendo a fatia. Ela continua crescendo em termos absolutos, mas encolhe a fatia. Até porque um outro país, que já é 15%, não é 1/4 ainda, mas já é 15% da economia mundial, não para de aumentar a sua participação. De quem eu estou falando? Da China. Se a fatia da China cresce, a dos outros encolhe. Número absoluto, número relativo. É essencial que você saiba. João, tem um último exemplo aí, bem fácil para quem não gosta de matemática. Vamos lá. Campeonato de pontos corridos, 37ª rodada. Falta apenas uma rodada, tem 2 clubes empatados, tá? Vou dar de mandinar aqui. Flamengo e Grêmio estão na última rodada, empatados em número de pontos, empatados em saldo de gols, que é o primeiro critério para desempate. Estou inventando número de vitória, tudo empatado. E eles não vão jogar entre si, Flamengo e Grêmio, na última rodada. O Flamengo vai pegar um certo time, o Grêmio vai pegar outro time, e o Flamengo mete 5-0 no jogo dele. É campeão. Não sabe ainda se é campeão, porque o Grêmio pode ter ganho de 6-0. E repara, se ele ganhar de 6-0, o 5-0 lá do Flamengo, do time que for, falando do Flamengo que nesse momento está lá na liderança, né? Segue o líder que vocês estão falando agora. Estou torcendo só que não para vocês. Aí assim, o 5-0, que é um bom placar, imagina se fosse num jogo grande, Flamengo e Palmeiras, 5-0 Flamengo, mas não bastou, porque o Grêmio meteu 6 no Inter, sei lá, uma coisa assim. Número absoluto, número relativo. Como é que não bastou? Porque o outro fez mais. O que você vai ver aqui é um exemplo disso, de número absoluto, número relativo, de comparação com o outro. Vem na tela. A agricultura familiar, apesar das críticas quanto à sua viabilidade econômica, mantém-se como um segmento produtivo. É aquela que não é agronegócio, tá, gente? É a que não é grande propriedade. Mantém-se como um segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. Observa-se nos gráficos as proporções percentuais do número de estabelecimentos. Então tem uma informação aqui, número de estabelecimentos. O Brasil, por acaso, eu até sei o número, tá? São 5.200.000 propriedades. Eu posso não saber, não há problema. O que ele está me dizendo é, a região Nordeste tem metade dessas propriedades. Não, 5.200.000 é o total. A propriedade de família é 4 milhões. Metade dessas 4 milhões estão no Nordeste. 19% estão na região Sul. 16% e assim sucessivamente. Mas do lado tem a área. E aí acontece uma coisa curiosa. Porque o Nordeste tem metade das propriedades familiares e 35% da área. Ué, não entendi. Pois é estranho mesmo, né? Eu tenho que somar toda a área das propriedades familiares e o Nordeste tem 35%, tendo metade delas. Quer dizer que as propriedades do Nordeste são o quê? Maiores que a média ou menores que a média? Volta no gráfico, por favor. Estou indo lentamente, porque eu sei que tem uma galera com dificuldade nisso. O Nordeste tem metade das propriedades familiares e elas têm 1/3 da área. Logo, elas são menores do que a média. Quem é maior do que a média, por favor? Quem tem as propriedades em média maiores?
aquilo que tiver menos do lado de cá e mais do lado de lá. E aí repara, a região centro-oeste tem 5% das propriedades familiares e elas têm 12% da área. A região norte tem 10% do número de propriedades, 21% da área. É o gabarito da questão, porque ele vai perguntar exatamente isso. O tamanho médio das propriedades é maior aonde? No norte e no centro-oeste. João, eu não consegui ver, porque você tem que entender número absoluto e relativo. Pensa o seguinte, vou chutar um número. 1 milhão de propriedades. O centro-oeste tem 5%, logo ele tem 50 mil dessas propriedades. Mas quando eu vou olhar a área, ele tem 10% do total, então as propriedades lá são grandes. Aliás, faz sentido, né? Que o centro-oeste e o norte têm propriedades maiores. Mas as familiares também? Não, olha só, vamos lá. O agronegócio tem propriedades maiores que as familiares. Mas quando eu comparo uma propriedade familiar do centro-oeste com uma propriedade familiar do sul, a do centro-oeste é maior, porque lá tudo acaba sendo maior. Eu tenho muita preocupação com isso, porque não é um assunto difícil, mas tem que entender a lógica matemática. Se você não entender a lógica matemática, foi até engraçado, um aluno meu dessa escola de onde eu vim agora, do segundo ano, que é um aluno que já na segunda prova tirou 10, na primeira prova tirou 9,5, e ele falou assim na hora, pô, João, aqui tu me quebrou, era essa a questão. E ele acertou tudo, ele é um cara sensacional, sabe demais, escreve muito bem, é um cara de humanas, claramente, nem conversei com ele sobre isso, mas dá pra ver. E o maluco perdeu 10 aqui. E ele falou na prova, aqui chutou na uma e foi. Ele tem que entender essa base da relação, número absoluto e relativo. Beleza? Vem para a tela, vou encerrar meu trabalho com a questão número 6. Rússia e China rejeitam ameaça de guerra contra o Irã. Gente, Rússia, China, Estados Unidos. Tem uma aulinha minha aí com quem? Com o Thiago, com o Títico, meu parceiro aqui da geografia. A gente chamou de atual momento da nova ordem mundial. Essa foi aberta? Essa eu não sei se foi aberta, não. Ah, não, essa não tem, não. Não. A que tem aberta é a com o Márcio, que eu fiz sobre China. E aí você encontra. Mas eu fiz uma aula há pouco tempo, e aí eu gosto de dizer para vocês o seguinte: Rússia, Estados Unidos e China são protagonistas. Síria, Ucrânia, Crimeia são palcos. A briga acontece nesses palcos, mas os protagonistas são esses: Rússia, China e Estados Unidos. Se são esses, o mundo já está mudando. Porque eu estou ganhando uma configuração o quê? Multipolar. Se essa aula fosse há 20 anos, eu falaria dos Estados Unidos num patamar muito superior dos outros. Ah, João, mas aí continua sendo... Não, ele continua sendo superior. Mas o crescimento russo, o crescimento chinês, o questionamento a decisões americanas dão essa cara de multipolaridade. Ah, eu não acho. Os americanos acham, tá? Tanto é que votaram num cara que falou em fazer a América grande de novo, né? Make America Great Again. Ou American First. Então, assim, não estou dizendo que é, mas eles acreditaram. Então eles acreditam que já foram maiores nesse passado. Essa questão aqui é uma questão que trabalha em cima disso, dessa realidade de ordem mundial. Com um detalhe, não é de geografia, é de história. Eu botei aqui porque é misturado. Se eu trago para os dias atuais, eu vou trabalhar alguma coisa recente. Só que algumas coisas recentes têm raiz no passado. Exemplo, ONU. De quando é a ONU? A ONU é de 45. Então vocês, quando descobrem que o Conselho de Segurança da ONU tem 5 países, são 15 no total, mas tem 5 que não podem perder lá. São 5 que são membros permanentes e podem vetar qualquer decisão. Vocês, quando descobrem esses países, vocês já acham injusto pra caramba, eu concordo. E vocês acham absurdo que seja Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e a China entrou também. Porque vocês perguntam pelo Japão, pela Alemanha. E vocês não entendem que Japão e Alemanha não podem ter destaque num organismo que foi criado em 45, quando o Japão e a Alemanha estão perdendo a Segunda Guerra Mundial. Faz a questão está mortinha já. A Rússia e a China manifestaram sua inquietude com relação aos comentários do chanceler francês Bernard Kouchner sobre a possibilidade de uma guerra contra o Irã. Kouchner acusou a imprensa de manipular suas declarações. Não quero que... Agora saiu um meme, né? Israel treta com o Irã e a embaixada israelense saiu com um meme lá. Bizarro, nunca imaginei uma coisa dessa. Não quero que usem isso para dizer que sou militarista, disse o chanceler. Dias antes dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, França, China, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, se reunirem para discutir possíveis sanções contra o Irã, pererê, pererê. O Conselho de Segurança da ONU pode aprovar deliberações obrigatórias para todos os países membros, inclusive de intervenção militar, como ilustra a reportagem. Ele é composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 permanentes, com poder de veto. Esses 5 podem vetar.
A principal explicação para essa desigualdade de poder está ligada às características do quê? Geopolítica mundial da época da criação do organismo, parceria militar entre as nações com cadeira cativa no órgão, convergência diplomática de países de capacidade atômica e influência política das transnacionais no período da globalização. A ONU é de 45, em 45, 4 desses 5 acabaram de vencer a Segunda Guerra Mundial, são os aliados. Então é geopolítica militar, geopolítica mundial da época da criação do organismo. O que leva muitos países hoje a dizer que o Conselho de Segurança está obsoleto, o FMI está obsoleto, o Banco Mundial está obsoleto, no sentido de que ele já não representa a ordem mundial de agora. Meu irmão, estou na torcida por você, um abraço, boa sorte, tchau, tchau.